Olá, pessoal. Hoje tivemos uma entrevista coletiva de Denis Abraão, vice-presidente de futebol do Grêmio, e que mais uma vez, de forma sincera, respondeu às perguntas dos jornalistas. Isso é uma característica de Denis e deve-se elogiá-lo. Ele é uma pessoa sincera, não foge a nenhuma resposta e fala o que precisa ser falado para o torcedor gremista e não foge do debate. Isso é importante porque só se faz crítica ao clube, mas também temos que elogiar as coisas que são bem feitas. E no meu modo de ver, essa sinceridade de Denis Abraão é uma delas. O ponto principal da entrevista coletiva de Denis Abraão foi sobre o afastamento de 7 atletas do elenco tricolor. O grupo, que estava com aproximadamente 35 jogadores, passa a ter agora 25 atletas, deixando o grupo mais enxuto, melhor para que Wagner Mancini possa trabalhar e, conforme disse Denis Abraão, deixando o plantel mais leve. No meu modo de ver, essa decisão foi tomada de forma atrasada. No entanto, ela foi feita por Denis Abraão. E falo aqui de forma atrasada, porque no meu modo de ver, essa decisão já deveria ter sido tomada há muito tempo, não é de agora. Vamos lá aos 7 atletas que foram afastados pela diretoria do Grêmio. Léo Pereira, Léo Gomes, Luiz Fernando, Everton, Guilherme Guedes, Paulo Miranda e Jean Pierre. Vamos falar um a um sobre o afastamento de cada um deles. Alguns momentaneamente, mas são poucos que ficarão afastados apenas em 2021. A grande maioria não jogará mais com a camisa do Grêmio. Léo Pereira não fica e foi afastado porque não é jogador do Grêmio e o Grêmio não tem interesse na manutenção desse atleta. Quanto a Luiz Fernando e Everton, os dois jogadores pediram para entrar de férias de forma antecipada e foram atendidos pela direção gremista. Sobre Paulo Miranda, é um jogador que não está nos planos do Grêmio para o ano que vem. Isso foi dito por Denis Abraão e é um jogador que também não fará parte do quadro tricolor em 2022. Sobre Guilherme Guedes, é um jogador que vem se tratando de lesão. Toda vez que ele volta às suas atividades, ele se machuca rapidamente. E dito por Denis Abraão, é um jogador que está sempre no DM. E efetivamente é um jogador que a torcida gremista espera há bastante tempo, mas o jogador não corresponde, nem dentro de campo e nem dando sequência ao trabalho, porque está sempre machucado. Algumas informações que eu obtive dão conta de que Guilherme Guedes também é um jogador que não tem interesse. Depois da sua renovação de contrato, onde recebeu um salário bem aquém do que ele poderia, pela sua capacidade, receber, me parece que o jogador deixou o futebol para segundo plano. Infelizmente, porque no meu modo de ver, era um jogador que tinha futuro. Mas eu não acredito na sua permanência no ano que vem, embora Denis Abraão não tenha dito que ele não fique. Só disse que neste momento ele está fora do plantel. Léo Gomes também foi afastado nesse momento, porque vem se recuperando, se readaptando ao futebol após 4 cirurgias, dito por Denis Abraão. No entanto, é um jogador que está afastado há quase 2 anos e meio. Ele já está afastado há muito tempo. Essa decisão ela foi tomada agora por causa do contexto, mas é um jogador que já está fora há muito tempo e o Grêmio não conta com ele. Sobre Jean Pierre, eu já vou falar separadamente sobre ele, porque acho que é o ponto mais importante da entrevista coletiva dada por Denis Abraão. Sobre essa decisão tomada do afastamento de 7 jogadores, Denis Abraão disse uma frase que eu cunhei aqui como bastante importante. Antes tarde do que mais tarde. E é verdade. O Denis Abraão, que frisou que está no Grêmio apenas há 45 dias, disse que já tem o diagnóstico dos problemas dentro do vestiário tricolor.
E evidentemente ele deve ter mesmo, porque é um profissional experiente, é uma pessoa que está se dedicando dia e noite para que o Grêmio saia dessa situação. No entanto, essa frase onde ele diz antes tarde do que mais tarde, é que ele já diagnosticou que está atrasada essa decisão. Os jogadores deveriam, principalmente Jean-Pierre, ter sido afastados há muito tempo. No entanto, essa decisão foi tomada agora, e a partir de agora se tenta algo para mudar essa situação e reverter esse estado onde o Grêmio se encontra hoje. Isso é importante colocar. E a diretoria está sabendo de tudo que está acontecendo dentro do Grêmio. Isso é um ponto importante. E outra coisa que Denis disse é que a diretoria do Grêmio espera muito mais dos jogadores. Está dando tudo o que pode para com que eles possam sair dessa situação. E eles, jogadores, não estão conseguindo. Eu não vou dizer aqui não estão querendo. Eles não estão conseguindo sair dessa situação. Mas a diretoria do Grêmio esperava muito mais dos atletas gremistas. Ou seja, eles não estão dando o que deveriam estar dando dentro de campo. Agora vamos falar sobre Jean-Pierre, o ponto mais importante da entrevista coletiva de hoje. Jean-Pierre não está nos planos do Grêmio. Inclusive, o jogador, segundo Denis Abraão, que não quis nesse momento abrir tudo, e entendo que ele não deve abrir, porque isso é algo interno do Grêmio, tem propostas várias, de vários lugares do mundo. Confirmou que houve proposta do Alavés, e pelo que estão dizendo, é para onde o jogador vai, mas também recebeu propostas da Alemanha e da Inglaterra. Até é melhor que ele vá para o Alavés, porque com o futebol que ele vem desempenhando, com a vontade que ele tem, em jogos de campeonatos que necessitam muito da contribuição do atleta, que precisam de empenho, de força de vontade, de dedicação, como o mercado alemão da Bundesliga ou a Premier League da Inglaterra, ele não vai ter sucesso algum e talvez nem será aproveitado, porque lá se exige muito mais do jogador. Disse que Jean-Pierre poderia ficar no Grêmio, desde que mudasse substancialmente. Isso quer dizer, em outras palavras, que ele não quer jogar. Ele não quer jogar no Grêmio. E Denis Abraão disse uma frase bastante importante que eu já tinha ouvido outros dirigentes do Grêmio falar. Jean-Pierre tem que pensar mais nele, gostar mais dele. E parece que realmente o jogador não quer. É um problema psicológico. É algo que o jogador, que a pessoa, Jean-Pierre, precisa mudar muito. Tanto é que o Denis Abraão disse que Jean-Pierre já havia sido afastado em 3 viagens anteriores. E foi um recado para o atleta, mas que em nada adiantou. Então, Jean-Pierre deve sim estar saindo agora do Grêmio, indo para o Alavés. Já comunicou a alguns amigos bem próximos de que está saindo e não ficará no Grêmio. Infelizmente, acho que pela postura do jogador, Jean-Pierre vai ser mais um daqueles jogadores que todos nós sabemos que tem bola no corpo, mas que infelizmente daqui a 2, 3 anos estão em clubes terciários, sem condições de ter o protagonismo que a sua técnica lhe permite. Os jogadores não estavam afim. Isso é a frase para encerrar, porque esses 7 jogadores foram afastados e não permanecem no Grêmio. Diagnóstico tarde, sim, mas ele foi feito. Precisaria muito mais, até inclusive o Denis disse isso na entrevista. Se fosse pela torcida, o elenco do Grêmio teria 3 ou 4 atletas. Pois muitos deles deixaram e estão deixando a desejar, e muito. Porque o Grêmio, no meu modo de ver, jogador por jogador, tem um elenco muito melhor do que a posição que se encontra no Campeonato Brasileiro. Te convido para conhecer o canal do Gremista Historiador no Instagram
maior acervo particular de objetos relacionados ao Grêmio no Brasil. Conhece EducaCoin, a primeira criptomoeda brasileira voltada ao ramo da educação. Acesse lá kto.com, digita o código promocional História Grêmio e obtenha vantagens. E se você quiser reduzir sua energia elétrica, sua conta de energia, tanto para imóveis residenciais quanto para imóveis comerciais, acesse lá Action Man Engenharia, no descritivo desse vídeo. Fala com o Lucas que ele vai fazer um projeto bem bacana para você. Até a próxima e que o Grêmio consiga reverter essa situação.